Graça e paz, meus amados, tudo bem? Eu sou o pastor Carlos, aqui da cidade de Presidente Venceslau, da Igreja Batista do Evangelho Pleno, e eu quero trazer uma palavra, uma reflexão rápida para vocês nessa manhã, falando sobre solitude, né? Esse tema é um tema muito importante para nós, cristãos, e eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre ele. Bom, a primeira coisa que nós precisamos entender é que Deus nos chamou para a sua comunhão, para estar em comunhão com Ele. Nós não podemos nos afastar da presença, né? A palavra de Deus diz que a presença de Deus, ela é importante para nós, né? Busca a minha presença, diz a palavra do Senhor. Por isso nós inferimos que a presença de Deus é importantíssima para nós. E é evidente que uma das maneiras de nós buscarmos essa presença é através desse tempo a sós com Deus, né? É o tempo da solitude, é o tempo que a gente pega e separa para estar diante do Senhor, para falar com Ele, para ouvir a sua voz, para ser dirigido por Ele, né? Então, eu queria conversar com você um pouquinho sobre esse tema e lembrar, né, de que talvez a primeira pessoa que passou tempo de solitude com Deus foi o próprio Adão. A Bíblia diz que na viração do dia, Deus aparecia e conversava com Adão. Eu imagino um tempo de intimidade, um tempo de comunhão muito precioso que Adão tinha com Deus nesse tempo. A Bíblia diz que, na versão da Bíblia de Jerusalém, que o Adão ouviu os passos de Yahvé. Ora, se ele conhecia e distinguia os passos de Deus, significa que ele tinha intimidade muito grande com o papai. Um outro exemplo que eu vejo na palavra do Senhor é o exemplo de Isaac, né? A Bíblia diz que quando o servo de Abraão chega com Rebeca, Isaac estava meditando no campo, né? O que significa isso? É aquele tempo de solitude, é o tempo em que ele estava a sós com Deus, ouvindo a direção de Deus para a sua vida. A palavra de Deus diz que Jesus também era um homem que vivia em solitude, né? Em várias ocasiões a gente percebe o Senhor Jesus se retirando da multidão, até mesmo dos discípulos, e passando um tempo a sós com o papai. Ora, se Jesus, o Filho de Deus, fazia isso, então ele é um modelo para mim e para você. Nós precisamos fazer também, porque sem ele nós estamos perdidos, não é verdade? E eu lembro também de um outro exemplo, que é o exemplo do apóstolo Pedro, né? A Bíblia diz que o Pedro, quando ele recebe a direção de Deus para pregar aos gentios na casa de Cornélio, ele estava no terraço da casa onde ele estava, e ele ele estava em um tempo de oração, num tempo de solitude com Deus ali naquele lugar. Bom, quando a gente olha esses exemplos e a gente percebe que certamente, gente, há benefícios, né, para quem passa tempo de solitude. E um dos benefícios é que, lembra de Moisés? A palavra do Senhor diz assim: a minha presença, Moisés, irá contigo para te fazer descansar. Então, olha só, é o descanso, né? O descanso, porque na presença do Senhor tem descanso, é Ele quem nos ajuda, é Ele quem nos supre, né? Na presença do Senhor, o salmista diz que há plenitude de alegria. Então, às vezes, nós estamos tão afadigados com tantas coisas, mas na presença do Senhor, nós temos a plenitude de alegria. Então, é para lá que a gente vai, né? O salmista diz assim: a minha alma está ouvindo um convite. Vem para a minha presença. E a alma responde: Senhor, eu estou indo, né? Então, Deus nos chama para a sua presença, para esse tempo de solitude, e é preciso que a nossa alma, né, atenda esse convite e vá até a presença do Senhor. E um outro exemplo
que eu vejo dos benefícios a respeito da presença de Deus é quando o Senhor Jesus ele se retira, né? Ele passa a noite em oração e no outro dia ele vai escolher os seus 12 apóstolos. O que significa isso? Significa que quando nós estamos em tempo de solitude, Deus nos dá direção. Quantas vezes eu tenho me separado, eu gosto de orar na madrugada. E nesse tempo eu consigo receber direções de Deus, né, a respeito do que eu devo fazer no outro dia e como eu vou fazer, né? Então assuntos vêm, lembranças vêm de coisas que eu devo decidir, de que eu devo fazer, textos bíblicos, mensagens vêm, enfim. Então é importantíssimo esse tempo de solitude. Nós não podemos ficar sem ele. Como cristãos, como filhos e filhas de Deus, nós não podemos nos eximir dessa responsabilidade, ok? Aí você pergunta para mim assim, mas pastor, como é que eu faço? O que eu faço? Bom, não é fácil não, eu vou dizer para você, né? Primeiro tem que ser uma decisão. Você tem que decidir, sabe, isso no seu coração. Eu vou passar um tempo de solitude diante de Deus. Eu decido isso, né? Então é uma decisão. E eu gosto do filho pródigo, quando ele está lá no fundo do poço, quando ele está cuidando dos porcos. A palavra de Deus diz que ele cai em si, ele lembra da casa do pai e tal, e ele fala assim, eu vou voltar para a casa do meu pai, porque lá até os funcionários têm comida, têm pão. E a Bíblia diz, e levantando-se foi, né? Porque muitas vezes as pessoas falam assim, puxa vida, eu tenho que tomar uma decisão, eu tenho que orar mais, eu tenho que passar esse tempo de solitude, mas não toma posição, não vai, né? Então não adianta a gente ficar falando, eu preciso, sabe, puxa, como é importante, mas se você não tomar essa posição, então não adianta nada. Então você tem que ter essa decisão firme no seu coração, beleza? Então outra coisa que você tem que fazer é se disciplinar, porque precisa ter uma autodisciplina para você fazer isso, né? E isso está atrelado com a questão de você ser perseverante, porque muitas vezes, meus amados, a gente começa fazendo isso, né? Quantas vezes aconteceu comigo? Eu comecei a fazer esse tempo de solitude na presença do Senhor e foi bom demais, mas o tempo foi passando e aquela gana, aquela vontade foi arrefecendo, foi passando. E quando você menos espera, você voltou ao seu estágio, né, original, você parou, você não está mais buscando a presença do Senhor, você não está mais fazendo aquilo que você fazia antes. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso ter uma disciplina. E veja bem, meus filhos, quando eu falo de disciplina, eu estou falando de algo que você decidiu no seu coração e você vai, faz frio, faz calor, faz sol, faz chuva. Eu estou cansado, eu não estou cansado, mas eu vou fazer, porque eu decidi fazer isso, entende? Porque só assim, gente, a gente vai perseverar. O apóstolo Paulo diz, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, vigiando nisso com toda perseverança. Então, muitas vezes a gente começa a fazer a obra de Deus, a gente começa a realizar as coisas de Deus, mas a gente para. Então, é preciso perseverança. E eu falo isso, gente, eu falo isso de experiência própria, né? Então, hoje eu tenho o meu tempo de solitude e eu queria falar isso para você, não para me engrandecer, mas para ser estímulo para você. Eu levanto todos os dias às 4 horas da manhã, exceto final de semana, que é um pouco mais tarde, mas o corpo já vai se habituando a isso, né? Para que possa estar na presença do Senhor. E eu quero desafiar você a fazer isso também, para a glória de Deus, em nome de Jesus. E você vai ver a sua vida dando uma guinada espiritual. E 2023 vai ser o melhor ano da sua vida, em nome de Jesus, com esse tempo de solitude. Vamos lá, meus queridos, que você consegue. Faz essa disciplina e vai ser bênção na sua vida, em nome de Jesus. Eu amo vocês. Fiquem com Deus. Um forte abraço a todos vocês, em nome de Jesus. Obrigado, pastor Kinner.